Qual é a finalidade do RDBM? Especificar as transgressões disciplinares, ou seja, ele diz o que é transgressão disciplinar, ele estabelece as punições, ele estabelece as normas sobre os recursos, estabelece o comportamento das praças, lembrando que o oficial não tem comportamento, não tem uma ficha de comportamento, tá? Só as praças têm, e estabelece as recompensas dos policiais militares. Tá, e o RDBM se aplica para quem? De regra, se aplica para os militares estaduais da ativa, tá? Regra, tem umas exceções que eu já vou apontar aqui para vocês. Também se aplica para os alunos matriculados em cursos de formação. Então, quem são os principais, o público-alvo principal do RDBM? Militar estadual da ativa e os alunos em órgão de formação. Esses alunos em órgão de formação, eles podem estar sujeitos a outros regulamentos disciplinares, por exemplo, o regulamento disciplinar da escola, regulamento disciplinar do curso de formação do soldado, regulamento disciplinar do CTSP, que vocês vão estar sujeitos aí em seguida. Então, o RDBM ele é aplicado aos militares da ativa, aos alunos em curso de formação, e esses alunos também podem ser submetidos a outros regulamentos disciplinares próprios lá do curso, tá? Então, regra, não se aplica o RDBM aos militares estaduais na inatividade, mas também tem exceção. Por quê? Porque eu posso aplicar o RDBM para um militar da inatividade quanto à divulgação de segredos militares e quanto à manifestação pública de críticas que afetem o valor e a ética policial. Então, se aquele militar lá na ativa, aquele militar lá da reserva ou reformado resolver fazer uma crítica que afete o valor policial, que afete a ética policial, ele pode ser submetido às questões do RDBM, tá? As sanções do RDBM. De regra, então, aplica para os militares da ativa e alunos, mas excepcionalmente pode aplicar aos militares da inatividade. Eu já vou apontar para vocês que eu tenho conhecimento que uma das alterações do próximo RDBM é esse artigo aqui. A gente sabe que o RDBM vai se aplicar em plenitude aos militares da reserva, tá? Então, uma das alterações já está aqui. É por isso que eu digo, não vale a pena a gente explorar agora o RDBM para ali na frente ter que rever todo ele, né? Talvez, quando tu esteja olhando essa aula aqui, talvez tu quebrou a ordem, enfim, pode ser que eu já tenha até gravado as aulas do RDBM novo e tu já esteja assistindo, já tenha assistido a elas também. Mas, por hora, é isso que a gente tem. Tá, e o que é transgressão disciplinar, né? Transgressão disciplinar, segundo o RDBM, é uma violação dos princípios da ética, dos deveres ou das obrigações, omissão ou ação contrária às leis, aos preceitos legais e aos regulamentos. Então, qualquer violação dos princípios da ética, violação dos deveres, violação das obrigações, podem ser considerado uma transgressão disciplinar. Vocês vão ver que o RDBM ele tem um anexo, hoje, né? Tem um anexo onde traz um rol de infrações disciplinares, né? Mas esse rol não é taxativo, porque eu posso fazer uma interpretação de que, mesmo não tendo comportamento previsto expressamente lá, o camarada, o policial, ele violou um preceito, um princípio da ética, mesmo que não está lá a conduta exatamente como ele fez. Mas se eu considerar que ele violou um princípio da ética, que ele violou um dever, que ele violou uma obrigação militar, ele pode ser punido pelo RDBM, tá? A gente já vai ver isso em seguida. A responsabilidade criminal e civil não ilide a disciplinar, ou seja, são esferas independentes. Eu posso ser punido penalmente, civilmente, né, que é a indenização, e disciplinarmente. Não é bis in idem, porque são esferas de sanção diversas. Uma não influencia diretamente na outra. Aqui, então, está a previsão que eu trouxe para vocês. Ó. O que são transgressões disciplinares? Quais são as transgressões disciplinares? O que são? São as ações ou omissões especificadas no anexo 1, tá? Que é o anexo 1 está lá no final do nosso RDBM, estão aquelas ações que estão previstas lá, que estão previstas de maneira expressa, transgressão disciplinar, atrasar-se para o serviço. Então isso está expresso lá.
Mas pode ser que algum comportamento de vocês, ele viole, ali ó, como está no segundo ponto, também são transgressões disciplinares, todas as ações ou omissões, ou atos que afetem a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro de classe, o sentimento do dever e outras prescrições contidas no estatuto, nas leis, regulamentos, bem como aquelas praticadas contra as regras e ordens emanadas da autoridade competente. Então vejam só, o próprio RDBM diz, olha, lá no anexo 1 tem um monte de transgressão disciplinar, mas não é só aquilo, tá? Qualquer transgressão aqui, ó, ação ou omissão que afete a honra pessoal, o pundonor, o decoro, o sentimento da classe, tudo isso pode ser considerado uma transgressão disciplinar, tá bem? Então, o rol, ele é exemplificativo, aquele rol lá do RDBM. Como eu disse, um regulamento disciplinar que está em vias de ser alterado. Senhoras e senhores, previsão da nossa Constituição Federal. Vejam só, lá no artigo 142 diz que não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. O que é habeas corpus? Vocês com certeza viram isso na aula de Direito Constitucional. É um remédio constitucional que visa tutelar, que visa garantir as prisões ilegais, tá? Então, a nossa Constituição, ela disse assim, olha, quanto à punição disciplinar, que ela permite a prisão, né? A gente acabou de ver isso, é possível a pessoa ser presa em razão de uma punição disciplinar, não cabe habeas corpus, mas, como tudo no direito tem exceção, aqui ó, não cabe habeas corpus em relação ao mérito da punição militar. No entanto, cabe o questionamento se estiver em relacionada à análise da legalidade da medida. Então, nesse tipo de situação, se eu estou analisando não o mérito, estou analisando a legalidade, eu posso impetrar um habeas corpus. Eu posso discutir a minha prisão através do habeas corpus. Tá, mas eu não entendi nada disso aqui, Rogério. O que é mérito? O que é legalidade? Para mim, isso é tudo uma coisa só. Vamos parar para pensar assim. Ó. Deixa eu construir com vocês o seguinte. Mérito. Eu cometi uma transgressão disciplinar lá e ela prevê que a transgressão disciplinar que eu cometi, ela pode ter uma sanção de 1 a 30 dias com prejuízo de serviço. E o meu comandante, a pessoa lá que aplicou a sanção para mim, ela disse que pela minha conduta eu merecia 20 dias de detenção com prejuízo do serviço. Eu achei isso muito pesado. E eu vou lá e tento impetrar um habeas corpus. Eu posso fazer isso? Não. Porque isso é mérito, tá? Isso é mérito. É dizer, quanto que tu merece de punição. Isso é mérito da nossa questão. Então, para isso eu não posso aplicar o habeas corpus. Mas eu posso aplicar, por exemplo, aqui, ó. Quem é a autoridade competente para instaurar um procedimento e julgar um procedimento no processo militar? Tem várias autoridades lá. Eu só trouxe aqui um exemplo. O comandante do pelotão destacado, ele é autoridade para instaurar e para julgar um processo disciplinar para aqueles que estiverem sob suas ordens. Mas vejam bem, ó, é o comandante do pelotão destacado. Eu, por exemplo, tenente Rogério, eu trabalho em um pelotão, eu sou comandante de um pelotão que não é destacado, é um pelotão que fica junto a uma sede de companhia. Então eu, tenente Rogério, enquanto nessa função, eu não sou autoridade competente para instaurar um procedimento e julgar um processo disciplinar militar. Então vamos ver o seguinte, ó. Se eu resolvesse enlouquecer lá e instaurar um PAD para um soldado lá da minha unidade, e aplicasse uma sanção militar e dissesse, não, fulano, tu tá com uma detenção com prejuízo de serviço, 3 dias. Nesse caso, é possível impetrar o habeas corpus, porque a prisão, essa sanção que eu apliquei, ela é ilegal. Por quê? Porque eu não merecia? Não, merecer não interessa, isso é mérito. Porque se fosse autoridade competente, poderia entender da mesma forma. 3 dias seria justo? Bom, seria, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu não sou autoridade competente, então isso é legalidade. Eu, enquanto pelotão, comandante de um pelotão que não é destacado, não sou autoridade competente para instaurar um procedimento de julgamento. Então, nesse tipo de situação, ou por exemplo assim, ó, a lei prevê lá um tipo de sanção, e eu aplico uma outra, que não é a prevista em lei, por exemplo,
A previsão daquela sanção disciplinar, a sanção disciplinar para aquela transgressão que o camarada cometeu lá, é detenção com prejuízo de serviço. E eu resolvi, por exemplo, vou botar um exemplo absurdo. Eu resolvi punir ele com chibatada. 30 chibatadas, porque daí eu já resolvo, não estrago a minha escala, tomo uma chibatada lá. Isso é legalidade, tá? É absurdo, eu sei, é bobagem, mas é só para vocês entenderem. O que violar a lei, cabe habeas corpus em sanção disciplinar. Mas se violar, se vocês estiverem discutindo, olha, foi muito pesada a minha transgressão, eu acho que é injusto. Isso é mérito, isso não cabe habeas corpus, tá? Vocês sabem que, como eu havia dito, é possível, inclusive, na JME, ingressar com uma ação judicial lá na JME para discutir judicialmente. Não é possível habeas corpus, é possível uma ação judicial ordinária, tá? Só não é possível, nesse caso, o habeas corpus. Senhoras e senhores, esse foi o nosso primeiro módulo e a gente já encerra aqui. Vejam quantas vezes acharem necessária essa aula e a gente volta em seguida, tá bem? Bons estudos!